Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estou aqui para falar sobre a distribuição Manjaro Linux. Já fazia um tempo que eu queria fazer uma videoanálise da distribuição Manjaro. Eu utilizo ela numa consultoria que eu faço, um projeto, na verdade é um projeto voluntário que eu faço numa organização. E lá nós temos uma escola que oferece inclusão digital, tem alguns projetos sociais. E lá nós temos 15 computadores e eu já utilizo o Manjaro há algum tempo com o XFCE. Mas aí nessa videoanálise eu vou fazer com o KDE porque eu achei o conjunto da obra, como eu costumo dizer, muito bacana. A interface está, não vou dizer perfeita, mas está excelente no meu ponto de vista, me agradou muito. O desempenho é excelente. Para vocês terem ideia, quando o KDE acaba de subir tudo, fica em torno de 500 MB de consumo de RAM. Isso tá quase perto aí do XFCE, né? O XFCE fica em média 300 a 400 MB, dependendo da distribuição, né? Então, fica bem rápido a utilização com o KDE. E fora que você aí tem todos os recursos do KDE Plasma. Bom, o que é legal no Manjaro, né? Algumas coisas, alguns pontos que eu acho positivo nessa distribuição. Primeiro que é uma distribuição baseada no Arch Linux, então significa que é uma distribuição Rolling Release, ou seja, você não precisa ficar fazendo download de versões. A partir do momento que você faz a instalação, você vai estar recebendo sempre atualizações dessa versão que você fez download. Você vai receber sempre as últimas atualizações. Ou seja, não tem lançamento de versão. Outro ponto positivo em relação ao Arch. O Arch Linux, aqui no canal, se você pesquisar Arch Linux, eu já fiz vídeo de instalação do Arch Linux com partição home separada, sem partição home separada, mas bem sabemos que o Arch Linux ele não facilita em nada na questão de instalador, ele não tem um instalador próprio. Na verdade, nós vamos efetuando comandos ali e seguindo um roteiro, como um script, e vamos instalando o sistema, mas ele não tem um instalador próprio. Já o Manjaro, ele utiliza um projeto que tem inclusive lá no GitHub chamado Calamares, que é um framework aí de um instalador que é muito fácil de se instalar, muito bonito, fácil, simples e funciona. Então a parte de instalação já ficou user friendly, né? Ficou amigável. E depois da instalação, outro ponto positivo em relação ao Arch é que o Arch ele sempre está recebendo novas atualizações, né? E às vezes alguns pacotes, já aconteceu comigo, quando você faz a atualização pode dar conflito. Já o Manjaro não tem esse tipo de problema porque a comunidade testa muito antes de soltar qualquer tipo de atualização, né? Então vai ter uma atualização, bem testável. Acaba não sendo então as atualizações tão rápidas como aconteceria no Arch Linux, porém é bem mais rápido do que se você comparar com o Ubuntu, com o Debian. Por quê? Porque você não precisa esperar versões, né? Você vai ter sempre o último lançamento do software. Você também não precisa de, por exemplo, utilizar PPA. Então no Ubuntu você é acostumado a usar PPA. O que é PPA? Né? É um repositório às vezes para uma única aplicação. Então você vai instalar, por exemplo, o editor Typora, que é um editor que eu gosto muito, né? O editor para fazer criação de livros e tal. Então eu preciso colocar um PPA somente para aquele editor. E dependendo de quantos softwares você vai tendo, você vai criando um source list lá bem grande, com vários PPAs. E já teve caso de falha de segurança, né, onde utilizaram PPAs que estavam em desuso para distribuir malware. Então você tem esses riscos aí com o PPA. No caso do Manjaro, você não vai ter esse risco, porque a comunidade busca e traz sempre muitas aplicações, e aí você pode inclusive colocar o repositório AUR do Arch Linux,
que seria o repositório dos usuários Arc, aonde ali tem scripts para diversos pacotes que não são nativos do Arc, no caso do Manjaro, mas que podem ser instalados. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Eu instalei recentemente o Spotify, por exemplo. Então, usando o repositório do AUR, ele roda um script que ele vai fazer o download de um pacotinho lá Deb, ele consegue converter esse pacote e você instala esse pacote no seu sistema. Claro que usar os repositórios AUR não é o mais recomendado, né? Não é o mais recomendado, porque às vezes pode dar conflito com os pacotes que você tem no sistema. Mas é bem raro isso, porque basta você ter um pouco de critério, não sair instalando tudo. Você olha o rank lá na hora de fazer o download, e a gente vai aprender isso, e você consegue ver que o rank está positivo, aquele pacote tem bastante like, né, vamos dizer assim, né, tem bastante curtidas lá aquele pacote, e aí você pode utilizar ele com tranquilidade, que não vai afetar em nada o seu sistema. Bom, outro ponto positivo é a facilitação para o suporte a hardware. Então ele consegue detectar o hardware da sua máquina e trazer sempre os melhores drivers, seja free ou seja non free, né? Seja livre ou não. Ele consegue ter uma facilidade incrível para se trabalhar com hardware e inclusive para se instalar novas versões de kernel. Então o Manjaro ele é indicado para aquele usuário que deseja ter tudo último, né? Você quer ter a última versão do KDE, quer ter a última versão do navegador de internet, quer ter a última versão do LibreOffice, você quer ter a última versão de todos os softwares que estão no mercado disponíveis. O Manjaro Linux seria uma opção para você com muita facilidade, tá muito user friendly, né? Tá bem amigável, então você vai poder utilizar com tranquilidade aí o Manjaro Linux e sem dúvida é uma distribuição que você vai acabar se apaixonando. Bom, o site é manjaro.org, então você vai vir aqui na área de download, clicar aqui em download. Na parte de download você vai ter algumas versões que seriam opções, na verdade, né, do Manjaro. Você tem a opção com KDE, você tem a opção com XFCE e você tem a opção com Gnome. O que me interessou muito em utilizar o KDE Plasma, primeiro é que o consumo após o boot aí, 550 megas em média, o que está quase perto aí do XFCE. Mas você vai ter o designer dele, tá muito bacana, tá muito fluido, né? A parte gráfica do sistema no KDE tá muito fluido, tá muito bacana de se utilizar. Por isso que eu resolvi demonstrar para vocês essa versão com o KDE e não com o XFCE, tá? Beleza. Então já falei aqui sobre ele. Eu vou abrir aqui o nosso VirtualBox. Eu já tenho uma máquina criada aqui para o Manjaro Linux. As especificações eu coloquei de diferente, eu não coloquei nada, né? Só coloquei 2 GB aí, 2 GB e meio de memória, apesar que ele não vai usar metade disso, mas vamos deixar aí, porque eu nem tenho a memória para gastar. Como diria um colega meu, tá ostentando memória, né? Bom, vamos iniciar aqui para começar a conhecer o sistema. Eu vou colocar aqui tela cheia. Beleza. Então a primeira tela de bem-vindo do Manjaro, assim que você coloca aí que eu for botar o seu pendrive, né? A primeira tela vai ser a tela para você escolher idioma e teclado, né? E time zone, né? A região que você está. Vou colocar aqui o teclado. Eu vou colocar aqui, teclado BR, Ktable BR. Linguagem, eu vou colocar aqui português, tá? Português PTBR, né? Que é o Brasil. Driver, aqui seriam as opções para o seu driver de vídeo, por exemplo, se você quer utilizar drivers livres ou drivers não livres, tá? Eu vou deixar a opção free mesmo.
e vou fazer o boot aqui do Manjaro com KDE. Então ali, se você tem uma NVIDIA, por exemplo, uma placa de vídeo que você quer usar os drivers proprietários que tem um desempenho melhor, né, do que o drive livre, você pode colocar ali e usar o no free. No caso da AMD que eu uso aqui, uma ATI, eu não faço muita questão porque nos jogos que eu jogo pela Steam mesmo, eu não sinto tanta diferença entre usar o driver, o Catalyst, o driver, a versão proprietária do driver meu da AMD para o driver livre, né? Eu não sinto tanta diferença, né? Tem estudos aí que tem realmente diferença, que o driver proprietário funciona melhor, mas no caso, como eu disse, nos jogos que eu jogo, eu não sinto diferença, então eu não faço questão ali de alterar para drivers proprietários. Bom, esperar o sistema carregar. Tá bacana, as cores, né, que eles utilizaram para personalizar o KDE ficou muito bacana, né? Ficou bem fluido, do jeito que eu gosto, né? O design claro, nítido, e você tem o verde com o preto que funciona bem aqui no KDE. No XFC eu já não gostei tanto, não achei tão fluido. Então já carregou aqui o sistema. Eu fiz uma pequena pausa enquanto o sistema fazia o boot. Tô meio gripado, tinha que espirrar aqui. Mas vamos lá. Bom, assim que o sistema carrega, a primeira tela aqui vem um Manjaro Hello, né? Um olá. Podemos colocar aqui em português Brasil. E aí ele tem aqui um bem-vindo, né? Bem-vindo ao Manjaro. Ele fala que obrigado por se juntar na nossa comunidade. Então você tem a opção para ler aqui a documentação, informação de lançamento, acessar o wiki, né? Fórum, sala de bate-papo, envolver-se no projeto ou iniciar a instalação, né? E tem aqui no final a caixa, mostrar essa caixa de diálogo quando iniciar, né? Tanto faz aqui que eu vou instalar ele, né? E depois de instalado que a gente vai definir. Por enquanto estou rodando aqui via live, né? Então vou só fechar aqui essa primeira tela de bem-vindo. Você tem aqui no cantinho o manual, né, do usuário, o guia do usuário em PDF. Esse Pacman aqui, né, na verdade o nome do software é Octopi. E ele é a aplicação tanto de instalação de pacotes quanto de atualizações. No caso ele está falando aqui que já tem 10 atualizações disponíveis, né? Você vai perceber que sempre vai estar recebendo atualizações, o que é bem bacana. Mas vamos prosseguir com o processo de instalação. Então aqui, ó, vou abrir o iniciar. Olha como que eu falei para vocês que eu achei que está bem bacana, né? As cores, né? Esse verde funciona bem, tá bem fluido. Esse verde com preto combinou bastante com o sistema, ficou bem bacana. No caso do XFC eu não gostei tanto, mas no KDE tá bem fluido, né? Vou começar aqui abrindo um console, um terminalzinho. Ele inclusive tem um terminal suspenso, né? Que é o Yakuak, que aí você aperta a tecla F12 e desce o terminalzinho, né? Para você abrir. Mas eu vou abrir aqui só um terminal para a gente ver o consumo. Olha o consumo de RAM com o sistema todo carregado aí. 474 megas, o que é muito bacana, né? Hoje em dia os sistemas operacionais são modernos, né? Você tem um sistema operacional carregado aí com KDE bonito, funcional, ocupando aí só isso, né? É bem interessante a gente ver o trabalho que é feito aí em cima aí do Manjaro nessa questão de desempenho. Bom, a identidade visual que eu falei para vocês tá bem bacana, né? Como vocês podem perceber. Mas vamos partir aqui para o processo de instalação para ir fazendo os pós-instalação, né?
Então, os aplicativos padrão que vem com bastante aplicação. Você tem para internet aí, você tem o Thunderbird, você tem o Firefox, já vem com o instalador aqui do Steam, né? Para escritório você tem o LibreOffice e também você tem uns atalhos para o Office Online. Isso é interessante. Por exemplo, vou clicar aqui no Word, ele vai carregar numa janela como se fosse um app, né, um aplicativo, e vai carregar aí para você abrir aí o Microsoft Office Online, né, o Word ou o Excel, né, ou o PowerPoint. Então já tem esses atalhos prontos aí para você utilizar. O multimídia já vem com VLC, né, que acaba resolvendo quase todos os problemas aí de tocar vídeos e áudio. Tem um reprodutor de mídia, que é o Cantata, e para testar ali a câmera, a webcam, para utilizar a webcam, né? Basicamente, gráficos aqui ele já vem com algumas aplicações de visualização gráfica, o Inkscape, né? Então basicamente você tem tudo que precisa para um desktop. E o mais interessante é o pós-instalação, que vocês vão ver como é gigantesco os repositórios aí que nós vamos ter acesso. Então vamos lá fazer a instalação. Vou clicar aqui em iniciar, vou clicar aqui em instalar, e aí vai ter aqui o install Manjaro Linux, tá? Deixa eu carregar aqui o install Manjaro Linux, que é o instalador Calamares que eu tinha mostrado para vocês, né? Que é muito bacana e fácil de se utilizar. Então lá, bem-vindo ao instalador do Manjaro, né? Então, o idioma português do Brasil já está setado. Vou clicar aqui no próximo. Região, né? América, São Paulo. Ok. O fuso horário está correto. Modelo do teclado Brasil, padrão ali. Posso testar aqui se o cedilha está funcionando. Está perfeitinho. Vou dar um próximo. As opções aqui: apagar o disco inteiro, criar uma partição manual. Eu vou usar aqui partição manual. Então, vou dar um próximo. Nova tabela de partições, né, porque já detectou ali meu disco. Nova tabela de partições. MBR, eu vou utilizar MBR. Espaço livre aqui, 45 GB. Eu vou clicar aqui, criar. Vou criar uma partição de 16 GB para raiz. Vou colocar aqui 16 ext4 raiz, tá? Criei 16 GB para o raiz, olha que facinho. Clicar aqui no espaço livre, criar, e vou criar uma swap de 2 GB. 2 GB Linux swap, ok. E agora com o restante aqui eu vou criar uma partição home. Partição home ext4, ok. Pessoal, teve uma discussão, inclusive na videoaula que a gente fez ontem, segunda aula gratuita de um curso básico de Linux, mas para quem está vindo do Windows e tal. Aí eu falei da criação da swap, mas para explicar o que é uma partição swap, né, que é aquela área de troca que quando você chega ao ápice de uso da memória RAM, você utiliza essa área de troca swap. O Windows também tem uma swap, né? Podemos criar swap em um arquivo. Hoje em dia não é tanto necessário a gente criar swap, porque nós temos bastante memória RAM nos nossos computadores. Então os computadores hoje no mínimo tem 4 GB de memória RAM, 8 GB, 16 GB. Então raramente você vai chegar a utilizar a memória swap. Por isso que é desnecessário a criação. Não vai melhorar o desempenho do sistema CT ou não a swap, desde que você não utilize, né? Mas como a gente tem bastante HD também, por outro lado, né? Você tem HD de 500 GB, 1 TB, não custa você criar ali uma swap, não vai te atrapalhar em nada, não vai ser 2 GB, não vai fazer diferença, por exemplo, no HD de 500 GB, e 2 teras, aí 1 tera. E aí também entraram uma discussão sobre se eu posso criar swap em discos SSD. Um comentário, um rapaz comentou, falou, não se deve criar porque isso estraga o disco e tudo mais.
Acontece que quando você utiliza muito a swap, você tem uma utilização rápida ali do disco, o disco vai acabar sendo bastante utilizado. Isso quando a swap é bastante utilizada. E o SSD ele vai queimando células, né? Se você fizer um estudo aí sobre o SSD, você vai ver que ele tem um tempo de uso. E quanto mais você utilizar, mais rápido o seu disco vai parar de funcionar em um determinado momento. Por isso que não é tão recomendado a swap nesses tipos de disco. Mas aí entra outro caso. Nesse exemplo, por exemplo, você tem você tem 8 GB de memória RAM, você tem 16, você tem 32 GB de memória RAM. Você nunca vai chegar nem a utilizar a swap. Então, tanto faz para você criar lá uma partiçãozinha de 2 GB, deixar ali só por um caso extremo, né? Não tem problema nenhum, isso não vai afetar nada o seu disco SSD, até porque você praticamente nunca vai utilizar a swap, né? E nesse caso você nem precisaria criar uma swap também, né? É mais para ser explicativo, né? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui um próximo. Aí vem, qual o seu nome? Então, vou colocar o nome aqui, Juliano. Qual o nome do computador? Né? Vou pôr uma senha. Ele fala assim, entrar automaticamente sem perguntar a senha e usar a mesma senha para a conta administrador. Eu vou colocar aqui, usar a mesma senha para a conta administrador, ou seja, para o root. E entrar automaticamente também, sem pedir senha. Ele vai entrar automaticamente nesse usuário aqui, Juliano. Próximo. Ele mostra aqui um resumo, ó. Então ele fala a partição como vai ficar, né? Atualmente não tem nada. E depois ele vai ficar com o Manjaro sendo instalado aqui em 16 GB, tem uma swap e o home aqui em 23 GB, né? Ele mostra aqui um resumo muito facinho, muito bacana de usar, né? O instalador. Vou clicar em próximo e instalar agora, tá? Então agora é esperar o processo de instalação. Então eu vou parar o vídeo aqui e volto quando o processo estiver concluído. É isso aí, pessoal, tudo pronto, né? Foi instalado aqui com sucesso. Completar aqui. Durou em torno de uns 10 minutos aí o processo de cópia dos arquivos. Vou desligar agora para iniciar pelo HD. Desligar. Bom, agora vamos aqui em configurações, né? Colocar para iniciar pelo HD. E aguardar o sistema iniciar. Com certeza, após o boot, a gente já vai perceber que já vai ter atualizações para fazer. Porque tá sempre, né? Como é baseado em Arch Linux, está sempre chegando novos pacotes, novas atualizações. Sem dúvida, é o sistema operacional que mais vai estar recebendo atualizações, né? Por isso que eu disse, é o sistema para quem gosta de ter tudo novo, né? Todos os últimos lançamentos, né? Esperar carregar aí. Tá, esperar iniciar. Beleza. Então veio novamente aquela tela de boas-vindas, né? Vou colocar aqui português do Brasil. Vou desabilitar aqui para não mostrar mais a caixa de diálogo na inicialização. E vou fechar.
fazer uma pausa aqui enquanto termina de carregar, que meu telefone está tocando aqui para não atrapalhar o vídeo. Beleza, pessoal, carregou. Tive que atender, era a filhota, né? Então não teve jeito. E raramente toca meu telefone, até acho estranho quando ele toca. E bem na hora do vídeo, né? Falei, pô, não vou perder essa parte não. Mas começou bem tranquilo com vocês, vocês sabem, né? Eu não gosto muito de ficar editando vídeo. Só fiz uma pausa, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar aqui. Bom, tá instalado aí no HD, bem legal, né? Então tá funcionando bacana. Se você quiser olhar como que tá os processos, você clicar em iniciar, você começar a digitar aqui, ó, processos, você tem aqui o Cassis Guard, que é um monitor de sistema, que ele carrega aqui, que dá pra gente verificar bem como que tá o sistema, né? Então dá pra ver aqui, ó, a carga do sistema, pra gente ter uma noção melhor aí de como que tá funcionando, né? Então consumo 450 megas aí, de 2 GB. A CPU tá em torno de 10%, né? Então o sistema tá bem configurado, tá leve por sinal, né? E rodando KDE. Como eu disse para vocês que já ia ter atualização, com certeza após a instalação, é esse Pac-Man aqui, ó. Ele já tá falando que existem 8 atualizações disponíveis. Então pra gente fazer as atualizações, você clica com o botão do lado direito em cima dele aqui, vem aqui, ó, atualizar o sistema. Clica em atualizar o sistema, já aparece ali. São 122 megas de atualização. Vai fazer atualizações aí. Firefox, atualização de kernel. Eu não vou fazer atualização agora não. Uma ferramenta legal do Arch para a gente começar a brincar aqui. Então, se eu digitar aqui, iniciar aqui, kernel, uma ferramenta legal é essa daqui, ó, adicionar e remover kernels. Então, isso daqui vai permitir você ter a última versão do kernel com facilidade, tá? No meu canal, eu tenho um vídeo aqui sobre compilação de kernel, para a gente compilar a última versão do kernel, tudo manualmente, né, digitando na linha de comando. O que é legal também para você aprender um pouco mais sobre a infraestrutura de como funciona você compilar, fazer o download do kernel e instalar. Só que aqui, sem dúvida, para um usuário facilita muito, porque ó, 4.16.01, eu vou só confirmar, mas tenho certeza que é a última versão do kernel, quase certeza, né? Senão não precisava confirmar, né? Quase certeza que é a última versão do kernel disponível lá no site kernel.org. Ou seja, fica bem fácil você ter a última versão do kernel aí que você desejar. Então, vamos abrir aqui. Espera aí. kernel.org. Vamos ver qual que é a última versão aqui no kernel.org. Tenho quase certeza que é 4.16.1, viu? E aqui nós temos 4.16.01. Então ainda vai chegar ainda mais releases, mas você já vai estar no 4.16, né? Muito legal, você já está na última versão aí estável do kernel. Clicou aqui em instalar, ele já instala para você automaticamente. Você vai ficar com 2 kernel instalados. Quando você fizer o reboot, você já vai entrar nessa última versão do kernel. Se você quiser remover depois, por exemplo, agora executando, ó, eu estou nessa daqui, eu estou no 4.14. Depois que eu tiver o 4.16, eu venho aqui remover e removo o kernel. O mais legal é que ele copia os módulos atuais. Por exemplo, se você instalar o VirtualBox, você vai ter que instalar lá o módulo do VirtualBox para funcionar, né? Eu esqueci o nome agora do módulo, VBox, eu acho, VBox alguma coisa, eu esqueci o nome. E você vai instalar esse módulo lá, e aí vai estar funcionando o seu VirtualBox. Quando você instalar o 4.16, se você compila na mão, né, o kernel, você vai ter que instalar novamente esse módulo, vai ter que baixar o source, compilar,
com esse módulo, senão não vai funcionar lá seu VirtualBox. Aqui ele vai copiar os módulos atuais para esse módulo, ou seja, vai estar funcionando. O que é muito legal, essas atualizações de kernel que o Manjaro faz, tá? E muito fácil também. E para adicionar e remover programas, a gente pode utilizar essa ferramenta aqui chamada Octop. Tá? Eu vou clicar nela aqui. Não vem por padrão com os repositórios dos usuários ativos, ou seja, eu só vou ter os softwares do Manjaro, que é um repositório gigantesco, tá? Você vem aqui, ferramentas, editar repositórios, já vem habilitado os repositórios Core, Extra, Community e Multilib, que são repositórios gigantescos. Você vai ter muita aplicação para você utilizar. Só que, por exemplo, se eu colocar aqui, eu preciso do Chrome, navegador Chrome, eu não tenho, né? Eu tenho Chromium, mas eu sei que o Chrome tem inclusive softwares proprietários, como por exemplo, se eu quiser instalar o Spotify, também não tem, ou o Skype. Mas é fácil instalar isso através dos repositórios do AUR, que são os repositórios dos usuários do Arc. Primeiro passo, vamos abrir um terminal, porque o terminal fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Inclusive eu vou abrir aqui o Yakuak. Por quê? Porque ele é um terminal suspenso. Você aperta F12, ele abre, aperta F12 e ele sai de novo. Para quem não conhece ainda, você pode instalar na sua distribuição. Eu vou pelo terminalzinho aqui mesmo. Eu só vou melhorar um pouquinho aqui para vocês verem melhor o que a gente digitar. Vou vir em aparência, eu vou aumentar a fonte aqui para 16. Aí fica maior, aí dá para digitar aí com tranquilidade. Bom, o primeiro passo é a gente instalar o repositório do AUR, né? Então o que a gente faz para instalar esse repositório? A gente utiliza o comando sudo, pode usar o comando sudo, pacman -S maiúsculo. A opção S maiúsculo é para instalar um pacote, e quando você coloca S maiúsculo com S minúsculo é para você pesquisar um pacote. Por exemplo, Yaourt. Então vou colocar a senha. Ah, ele pesquisou. Isso daqui é como se fosse o apt cache search, tá? Ele só pesquisou esse pacote aqui que é o repositório que a gente precisa para ter o suporte ao AUR, tá? E aí agora a gente vai instalar, tá? Sudo pacman -S maiúsculo. Vamos instalar aqui, eu preciso desse cara aqui, ó, base devil e iWord. Pedir padrão de todos, enter. Sim, 54 megas aí. Vamos fazer a instalação desse pacote aí, que vai nos dar os repositórios para a gente começar a usar poder usar os repositórios dos usuários, tá? Bom, vou fazer mais uma pausa enquanto ele instala aí. Muito bem, pessoal, terminou aqui, fez a instalação do Yaourt, né? Que é o software que a gente vai utilizar os repositórios. Então o Yaourt ele funciona igual o Pacman. O Pacman é -S maiúsculo, S minúsculo, e você coloca o nome da aplicação, por exemplo, como eu coloquei Chrome, né? Não vai ter aqui no Pacman, né? Você tem outras opções, mas não Chrome navegador. E aí você pode usar agora o iWord, mesma coisa, S maiúsculo, S minúsculo para pesquisar, fazer um search. Vamos colocar aqui Google Chrome. Vamos ver se tem alguma coisa como Google Chrome. E aí você já tem aqui, ó, Google Chrome, o navegador popular. E como que a gente instala, né? Você usa o comando yaourt -S maiúsculo. Não coloca sudo, tá? Por quê? Porque primeiro ele vai fazer download, criar esse pacote como o usuário comum, não como root. Depois, na hora dele instalar esse pacote, aí sim vai pedir a senha, que aí você
vai colocar assim administrador, né, que seria root, para você ter poder de root, e aí ele faz a instalação do pacote. Então, diferente do Pacman, quando você vai instalar com o Pacman, você tem que colocar lá sudo, né? Pacman -s, o nome do pacote você vai instalar. Por exemplo, eu vou instalar aqui o Lynx, que é um navegadorzinho em modo texto. Olha lá, 2 meguinhas, sim. Então ele vai obter o pacote. Eu precisei colocar sudo, porque aqui sim ele já instala o pacote direto. Ele já está fazendo download, instalando, porque é o repositório confiável aí do sistema. No caso do iort, primeiro ele faz download, cria um pacote, depois ele pede a senha, tá? Então você não deve executar assim, ó, sudo iort. Então vamos lá, iort -s maiúsculo. Eu tinha colocado Google Chrome, eu não vi como que era o nome lá. Google Chrome. Então o nome está certinho. Então o que vai acontecer agora? Ele vai fazer download desse pacote lá dos repositórios AUR, tá? Vai preparar esse pacote. Nessa tela não precisa editar o pkg build, só dá Enter. Só dá Enter novamente aqui. Enter. 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 E basicamente só dá Enter. Ele só está falando se você quer dar uma olhada nos arquivos de configuração que vai criar esse pacote. Aí ele vai fazer download agora. Quando ele terminar de fazer o download do pacote, na hora que ele for fazer a instalação, por enquanto só está fazendo download como usuário comum, não tá afetando nada no seu sistema. Na hora que ele terminar de fazer esse download, que ele for instalar esse pacote, aí sim, ó, porque é um pacote Deb, ele vai gerar esse pacote, ele está fazendo download do pacote Deb, vai gerar esse pacote para ser possível instalar no Ark, ou no caso aqui, no Manjaro, tá? Aí sim ele vai pedir a senha, e você instala. Eu vou dar um Ctrl C aqui porque esse pacote é mais grande. Eu vou instalar aqui, ó, um pacote que não tem no site oficial lá, se você ver, não tem para Arch Linux, só tem para Debian e, se eu não me engano, é RPM. Mas eu tenho certeza que tem aqui, que é o Tipura, que inclusive aqui no meu canal no YouTube, se você pesquisar Tipura, é um editor que eu uso para criar as minhas documentações, os livros que eu escrevo, eu só uso esse editor chamado Tipura. E ele tem disponível lá. Então eu vou colocar aqui iort -s maiúsculo Tipura. Então assim, outro detalhe antes da gente prosseguir, olha sempre esse rank, tá vendo? Ó, 35, isso daqui é um rank positivo, ou seja, que funciona. Então assim, evite instalar, por exemplo, quando você não tem um rank, porque você não sabe se esse pacote está bacana ou não. Então evite instalar pacote desse tipo. Não precisa se preocupar aqui que não tem suporte, tá, no pacote, porque ele fala isso porque não está lá nos repositórios Pacman. Vou dar Enter, continuar a instalação sim, e agora vou esperar ele fazer download e a instalação do Tipura. Observe que novamente ele está fazendo o download aí do ponto .deb. Cara, não pensei que era pequeno, mas 41 megas aí. Ele está fazendo o download aí do ponto .deb. E em seguida ele vai fazer a sua instalação, tá? Então é só aguardar um pouquinho. Vou dar uma pausa aqui. Muito bem, galera. Agora o download já foi feito. Ele vai começar a criar esse pacote .deb agora para que seja instalado. Então vai pedir a senha aqui para a gente fazer a instalação, tá? Então, vamos aguardar. Vai criar agora o pacote. Terminar aqui. O download já está feito, né? E depois, para remover um pacote. Para remover um pacote, você pode dar o comando iort espaço -R maiúsculo, tá? Para remover um pacote. Se você quiser remover um pacote, remover também as documentações do pacote, arquivo de configuração, você pode rodar o comando iort espaço -R maiúsculo SN, tá? E o nome do pacote, que aí ele vai remover não somente o pacote, como ele vai remover também arquivos de configurações, qualquer outro tipo de arquivo que seja referenciado aí nesse pacote. Então, agora ele está criando o pacote Tipura, então dá para a gente ver tudo que ele está fazendo. Então primeiro ele
Ele fez download do .deb, validou o MD5Sum, né, para ver se o download foi feito corretamente, passou, né? Aí agora ele está extraindo as fontes, ou seja, ele está abrindo esse pacote .deb, está extraindo, né, tudo que tem lá dentro desse pacote, removendo o que seria desnecessário, e agora ele está criando aí um novo pacote aí, né, para que seja instalado no Arch, ou no caso aqui no Manjaro Linux, né? Então vamos só aguardar mais alguns instantes aí para que esse pacote seja instalado. Então assim, você vai ter pacote para tudo que você imaginar. Eu vou abrir uma nova aba enquanto ele vai terminando ali. A gente pode ir pesquisando aqui, não tem problema. Vou colocar aqui, ó, Skype, você vai ter, ó. E aí você tem as avaliações, tá vendo? Por exemplo, vamos pegar aqui o Skype mesmo. Ele deve estar bem avaliado aqui. Skype plugin para Pidgin, Skype plugin, aqui ó, 398, uma boa avaliação, vai funcionar legal. Skype for Linux Preview, né? Ou a versão estável, mas essa daqui está bem mais avaliado e já é uma versão mais nova, 8.19. Então você vai ter tudo novo. Esse é o legal de usar o Manjaro ou usar o Arch, que você vai ter sempre os últimos pacotes, né? Então vou colocar aqui iWorth -ss Spotify. Então também tem aí o pacote. Se a gente procurar aí, vai encontrar. Tá aí o pacote do Spotify. Cadê? Vou dar então um grep aqui. Pra vir só o Spotify. Não sei se vai ajudar muito. Aqui ó, Spotify. Tem a avaliação 1435. O nome é Spotify mesmo, tá? Então seria a aplicação aí do Spotify. Vou pegar outra aplicação que as pessoas costumam instalar. Vamos ver aqui o WPS Office. Acho que é o WPS Office. A WPS Office, além de ter a aplicação do WPS Office, que é a suíte escritório, né? Você tem já os pacotinhos de idioma. Então você pode instalar o WPS Office, né? Que é o Office aí, suíte de produtividade, está bem avaliado. E você tem também aqueles pacotes de idioma para deixar em português, ó, português Brasil, só você instalar aí, WPS Office, traço extensão, né, o nome correto do jeito que está aqui, e você vai ter aí também a extensão em português. Então facilita muito, está compactando o pacote ali, utilizar essa ferramenta. Você vai ter muito pacote aqui. Vou pesquisar mais um aqui, vamos ver se o TeamViewer está disponível aí. Tá disponível o TeamViewer também. Então a TeamViewer, última versão 13.1, né? Uma avaliação muito boa. Então também só fazer a instalação. Ou seja, você já deve ter percebido que tudo do último a gente tem ali disponível, né? Agora a senha para o usuário Juliano. Agora a senha, porque agora ele vai instalar esse pacote. Continuar a instalação, sim. Olha lá. Você vai fazer a instalação desse pacote, ó. Ele fala que vai 145 megas, né, tamanho total, e já está fazendo a instalação. Então vamos esperar aqui, vai criar os ícones e tal, e aí iniciar aqui, Chipura. Olha lá, meu pacote está instalado e funcionando. Então pessoal, o que é legal do Manjaro Linux é isso, que você vai ter sempre os últimos pacotes, a última versão do kernel, as últimas ferramentas de aplicação. Você vai ter
encontrar aplicações que são nativas do Debian, do Fedora, do Red Hat, aqui nos pacotes do usuário. Sempre tem um usuário que pega aquilo ali, cria script e consegue fazer isso funcionar no Arch ou no Manjaro. Só você olhar ali o critério daquelas pontuações para não sair instalando qualquer coisa, para não quebrar seu sistema, né? Então olha sempre o rank das pontuações, vê se está bem pontuado aí. Estando bem pontuado aí, você faz a instalação e funciona numa boa, beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de aprender mais sobre Linux, né? Entrar lá no nosso site e certificações.net.br para você aprender. Deixa eu desligar essa máquina aqui, para você aprender mais sobre Linux. Então é pacote completo de formação Linux, que vai do módulo 1 ao módulo 9, sendo que o módulo 8 são vários cursos em um módulo só. Então é muito completo, é o melhor pacote que você vai ter, porque eu pensei em ser bem em continuidade, ser bem estratégico. Você começa lá no módulo 1, que é básico, para quem não sabe nada de Linux. Depois você vai ter o Ubuntu Server, que você já começa em linha de comando. Depois você vai para Debian. Depois você aprende rede. Depois você aprende servidor Debian. Depois você vai para Shell. Depois você vai aprender a criar um servidor storage, mexer com o RAID, LVM. Aí depois você tem Samba, Apache, NFS, Squid, FTP, Postfix, Firewall. Depois você tem Docker para finalizar aí, bem bacana seu conhecimento, sair como um administrador. Depois você se formou aqui nesse pacote completo, quer continuar estudando com a gente, não tem problema. Tem aí o curso que você pode fazer, preparatório de CompTIA Linux, para tirar a certificação CompTIA, por exemplo. Aí você vai lá, faz o treinamento preparatório CompTIA Linux, aproveita também e faz o nosso simulado da certificação, que são 60 provas comentadas com resposta explicando como fazer as respostas da prova. Então o nosso simulado é o melhor simulado que você vai encontrar na internet sobre certificação Linux, tá? Quer só adquirir o simulado? Você pode adquirir só o simulado, tá? R$ 55. Nossos preços são sempre assim muito baratos, né? Eu acho até engraçado, porque a qualidade para os nossos preços, né? Por exemplo, ali o pacote de 9 cursos, 230 e poucos reais. Tá saindo baratíssimo cada curso, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos que vamos e até a próxima.